Documento 135. João Batista. É esse? Espera aí, acho que é. É esse mesmo. Tá bom. Cadê o João Batista aqui? João Batista nasceu aos 25 de março do ano 27 a.C., de acordo com a promessa feita por Gabriel a Isabel em junho do ano anterior. Por 5 meses, Isabel manteve o segredo sobre a visitação de Gabriel e, quando ela contou ao marido, Zacarias, ele ficou muito perturbado e só acreditou na narrativa dela depois de ter tido um sonho inusitado, 6 semanas antes do nascimento de João. Excetuando-se a visita de Gabriel a Isabel e o sonho de Zacarias, não houve nada de inusitado ou sobrenatural relacionado ao nascimento de João Batista. Ao 8º dia, João foi circuncidado, segundo o costume judaico. Ele cresceu como uma criança comum, dia a dia e ano a ano, na pequena aldeia conhecida naqueles dias como a cidade de Judá, localizada a cerca de 6 quilômetros a oeste de Jerusalém. O acontecimento mais notável na primeira infância de João foi a visita, em companhia de seus pais, a Jesus e à família de Nazaré. Essa visita ocorreu no mês de junho, no primeiro ano antes de Cristo, quando ele tinha pouco mais de 6 anos de idade. Depois do retorno de Nazaré, os pais de João começaram a educação sistemática do garoto. Não havia nenhuma escola de sinagoga nessa pequena aldeia. Contudo, sendo um sacerdote, Zacarias era bastante bem instruído e Isabel tinha muito mais instrução do que o comum das mulheres judias. Ela pertencia ao sacerdócio, sendo uma descendente das filhas de Araão. Como João era o único filho, eles despendiam uma boa parte do seu tempo com a preparação mental dele e com a sua educação espiritual. Zacarias tinha apenas curtos períodos de serviço no Templo de Jerusalém, de modo que se dedicava longamente a educar seu filho. Zacarias e Isabel tinham uma pequena fazenda na qual criavam ovelhas. Não chegavam a ganhar a vida com essa terra, mas Zacarias tinha um soldo regular que recebia e que provinha da parte da renda do templo dedicado ao sacerdócio. Obrigado, Milton. Bom, aqui, na verdade, nós entramos agora numa narrativa que conta da vida de João. Então, aqui é uma pausa daquele momento que Jesus resolveu que era chegado o momento dele, e os reveladores agora, então, fizeram essa pausa para nos falar da vida de João. Então, como todo mundo sabe, João era filho de Isabel e Zacarias. Zacarias era um sacerdote do templo. E ele, então, foi criado pelos pais com essa ideia de que ele precederia o Salvador dos homens. Na verdade, não era bem um Salvador, mas seria um filho especial enviado por Deus para a humanidade. Como alguém quer continuar a leitura ou substituir o Milton? Eu posso continuar. Então, vamos lá. Então, continue aí, Yolanda. Então, estamos agora no item 1. João torna-se um nazarita. João torna-se um nazarita. Não havia escola em que João pudesse graduar-se na idade de 14 anos, mas os seus pais haviam escolhido aquele ano como sendo mais apropriado para que ele fizesse o voto formal de nazarita. E, desse modo, Zacarias e Isabel levaram seu filho a Êngide, à beira do Mar Morto, a sede sulina da Irmandade Nazarita localizava-se ali. Nesta, o jovem foi devida e solenemente introduzido à vida dentro dessa ordem. Depois dessas cerimônias e de fazer os votos de abstenção de todas as bebidas intoxicantes, de deixar o cabelo crescer e de abster-se de tocar nos mortos, a família arrumou para Jerusalém, onde, diante do templo, João completou as oferendas
que eram requeridas dos que faziam os votos dos nazaritas. João fez os mesmos votos que tinham sido administrados aos seus ilustres predecessores, Sansão e o profeta Samuel. O nazarita vitalício era visto como uma personalidade santificada e sagrada. Os judeus encaravam um nazarita quase com o mesmo respeito e a veneração dedicada ao sumo sacerdote. Isso não era de se estranhar, já que os nazaritas de consagração vitalícia eram as únicas pessoas, além dos altos sacerdotes, a quem era sempre permitido entrar no local santo dos santos de um templo. De Jerusalém, João retornou à sua casa para cuidar das ovelhas de seu pai e cresceu até virar um homem forte e de caráter nobre. Aos 16 anos, João, em consequência de ter lido sobre Elias, ficou tão fortemente impressionado com o profeta do Monte Carmelo, que decidiu adotar a sua maneira de vestir. Daquele dia em diante, João sempre usava uma veste de pele e um cinturão de couro. Aos 16 anos, ele tinha mais de 1,80 m de altura e estava já quase plenamente desenvolvido. Com os seus grandes cabelos soltos e o seu modo peculiar de vestir-se, ele era, de fato, um jovem pitoresco. E seus pais esperavam grandes coisas do único filho deles, uma criança prometida e um nazarita para toda a vida. Muito obrigado, Yolanda. Bom, aí está porque que Milton comentou de que o João era uma pessoa relativamente estranha. Ele sempre foi uma pessoa bastante isolada e adotou essa maneira de ser inspirado com Elias, e ele se vestia mesmo de uma maneira estranha com essa pele, essas peles, e com o cabelo dele todo solto, era meio assim desgrenhado, eu acho, né, o cabelo. Então ele tinha assim, era uma figura que realmente chamava a atenção e que poderia aparentemente não inspirar muita confiança, mas ele era essa pessoa que se desenvolveu, causava para algumas pessoas o temor, né? Mas era uma pessoa bastante dedicada naquilo que fazia. Se ninguém quiser comentar nada, nós vamos continuar a leitura aqui e precisamos de mais alguém. A Lilian já raspou a garganta? Já, eu estou pronta para ler. Não, só comentar uma coisinha. Eu fui, quando eu era criança, eu ia numa igreja católica, que era a igreja de São João Batista. Em Curitiba existem 3 igrejas dedicadas a São João Batista. Então, eu sempre via aquela figura, né, do santo ali no altar. E interessante como que eles, o livro de Uranda retrata exatamente como, como aparece, né, o santo ali com aquela vestimenta, e ele tinha alimentos alimentares peculiares e tal, vivia assim, e aparece ele segurando um carneirinho, né, então é muito parecido com... Acho que com o que está na Bíblia também e com o que o livro de Urântia traz, só que o livro de Urântia traz mais detalhes, né? E tal da vida dele, que a gente vai ver aí na sequência. Eu posso ler, se ninguém tiver nenhum comentário. Então, eu acho que vamos aproveitar a sua voz linda aí para continuar aqui.
Então, vamos falar da morte de Zacarias, o pai de João Batista. A morte de Zacarias. Após uma doença de muitos meses, Zacarias morreu em julho do ano 12 depois de Cristo, quando João tinha um pouco mais de 18 anos. Essa foi uma época de grande embaraço para João, pois o voto nazarita o proibia de ter contato com os mortos, ainda que da própria família. Embora João estivesse empenhado em cumprir as restrições do seu voto a respeito da contaminação por meio dos mortos, ele duvidava que tivesse sido totalmente obediente às exigências da ordem nazarita. Portanto, depois que o seu pai tinha sido enterrado, ele foi a Jerusalém, onde no nicho nazarita da Praça das Mulheres, ele ofereceu os sacrifícios necessários para a sua purificação. Em setembro desse ano, Isabel e João fizeram uma viagem a Nazaré para visitar Maria e Jesus. João estava quase se decidindo a começar o trabalho de sua vida, quando foi exortado não apenas pelas palavras de Jesus, mas também pelo seu exemplo, a retornar à sua casa, tomar conta da sua mãe e esperar pela chegada da hora do Pai. Após despedir-se de Jesus e Maria, no fim da agradável visita, João não viu Jesus de novo até o evento do seu batismo no Jordão. João e Isabel retornaram para sua casa e começaram a fazer planos para o futuro. Posto que João recusou-se a aceitar o soldo de sacerdote que lhe era devido dos fundos do templo, no fim de 2 anos eles não tinham como manter até mesmo a própria casa. E então decidiram ir para o sul, levando o rebanho de ovelhas. Consequentemente, o verão em que João fez 20 anos testemunhou a mudança deles para Hebrom, no chamado deserto da Judéia. João guardava as suas ovelhas ao lado de um riacho, que era o afluente de uma corrente maior que chegava ao Mar Morto, em Engedi. A colônia de Engedi incluía não apenas os nazaritas por consagração vitalícia ou de duração determinada, mas numerosos outros pastores ascetas, que se congregavam nessa região com seus rebanhos e que se confraternizavam com a Irmandade Nazarita. Eles mantinham-se com a criação de ovelhas e com as doações que os judeus ricos faziam à ordem. À medida que o tempo passava, João retornava menos assiduamente a Hebrom, enquanto fazia visitas mais frequentes a Engedi. Ele era tão inteiramente diferente da maioria de nazaritas que achou muito difícil confraternizar-se plenamente com a Irmandade. Todavia, ele gostava muito de Abner, líder e dirigente reconhecido da colônia de Engedi. Lília, pode continuar, por favor? Posso continuar. Bom, então aí o pai morreu, daí ele se encontrou com Jesus, né? Isso. Resumindo, né? Ele se encontrou com Jesus, daí e ele já queria começar ali já queria começar a tarefa dele, né? Já. Daí Jesus disse assim, ó, não está na hora ainda, vai cuidar da tua mãe. Interessante, né? Vai cuidar da tua mãe e depois, quando chegar a tua hora, você vai. Olha, quão importante, né, essa parte que Jesus fala para cuidar da família, né? Quer dizer, não vai deixar a mãe abandonada, vai lá, cuida dela e tal, e depois, quando chegar a tua hora, você vai saber, com certeza Jesus falou isso com ele. E depois eles só se viram na hora do batismo, então teve uma hora depois da morte, acho que de Isabel, que ele vai começar a tarefa dele, né? Essa tarefa de preparar. É interessante isso que o Milton perguntou, porque ele foi o último profeta, né, antes da vinda de Jesus. E ele veio preparar mesmo as almas dos homens para o arrependimento, para que ficassem mais preparadas para que recebessem a mensagem de Jesus. É interessante isso. É muito interessante, né? Porque, como disse Jesus, já teria o poder, mas, assim, seria mais fácil, porque, veja bem, Jesus vinha com toda uma outra
outro tipo de religião, né? Não é mais aquela religião dos sacerdotes, é uma religião já diferente. E ele, como nazarita ali também já ia por uma outra via, né? Então, esse pessoal, é interessante isso. Quer dizer, ele foi um homem mesmo, né? Não era um homem-deus, ele era um homem, e se bem que Jesus também era plenamente homem, né? Mas, vamos dizer, ele era Deus, então... Mas João não era divino, né? Isso que você quer falar. Não era de Porque origem, ele não era divino. Ele não era divino. ele era plenamente humano, né? Uhum. Assim, é como se dissesse, olha, você também vai ajudar, você vai ter vai fazer a tua parte como ser humano, que sabe? Mas a gente acha que só vai saber isso lá em cima. E não perguntaram. Bom, nem podiam perguntar, né? Porque não foi como pergunta e resposta, foi simplesmente um... De repente, ele era um reservista do destino. Com certeza, né? Acho que sim. Agora, ali depois ele foi lá para... Daí ele foi para essa comunidade nazarita. Porque não tinha... Ele não quis receber o... Todo do sacerdote. né? Vamos dizer assim, como se fosse uma aposentadoria do pai, né? Ele tinha direito, né? E não quis receber, que ele achava que... Não sei o que ele achava, porque... Mas... E daí ficaram sem dinheiro e foram para esse lugar aí, essa comunidade nazarita. Então, eles viviam nessa comunidade junto com outras, com o Abner. O Abner acho que não era nazarita ali, né? Então, já teve esse contato. Será que é o mesmo Abner? Aquele É o mesmo. É o mesmo. Vamos lá continuar que vocês vão ver. Vamos lá, Lili. Mais para baixo. E ele ainda era diferente, né? Nem com os nazaritas mesmo ele se confraternizava muito. Não. A vida de um pastor. Ao longo do vale desse pequeno riacho, João construiu nada menos do que uma dúzia de abrigos de pedra. Uma dúzia de abrigos de pedra. E de currais noturnos, consistindo de pedras empilhadas, onde ele podia vigiar e guardar os seus rebanhos de ovelhas e cabras. A vida de João como pastor permitia a ele ter uma boa parte do seu tempo para pensar. Conversava muito com Esda, um jovem órfão de Betesur, a quem ele havia, de um certo modo, adotado e que cuidava dos rebanhos quando ele fazia suas viagens a Hebrom, para ver a sua mãe e para vender ovelhas. Então, era bem longe, né? Uhum. E como quando ele ia até Engede para os serviços do sábado. João e o jovem viviam com muita simplicidade, sobrevivendo da carne, do leite de cabra e de mel silvestre, e dos gafanhotos comestíveis daquela região. Essa sua dieta regular era complementada pelas provisões trazidas de Hebrom e de Engede, de tempos em tempos. Isabel mantinha João informado sobre os assuntos da Palestina e do mundo. A sua convicção ficava mais e mais profunda de que a hora aproximava-se rapidamente em que a velha ordem teria um fim, e de que ele próprio estava para tornar-se o arauto da chegada de uma nova idade, o reino do céu. Esse rude pastor tinha uma grande predileção pelos escritos do profeta Daniel. Lera 1000 vezes a descrição que Daniel fizera da grande imagem que, segundo Zacarias lhe havia contado, representava a história dos grandes reinos do mundo, começando com a Babilônia e então a Pérsia, a Grécia e finalmente Roma. João percebia que Roma era já composta de povos e raças de línguas diferentes,
que não poderia jamais se tornar um império fortemente embasado e firmemente consolidado. Ele acreditava que Roma, mesmo então, já estava dividida em Síria, Egito, Palestina e outras províncias. E então ele ainda lia: nos dias desses reis, o Deus dos céus irá estabelecer um reino que nunca será destruído. E este reino não será entregue a outro povo, mas partirá em pedaços e consumirá todos os outros reinos e permanecerá para sempre. E foram dados a ele o domínio, a glória e um reino, de tal modo que todos os povos de todas as nações e línguas deveriam servir a ele. O seu domínio é um domínio perene, que não passará, e o seu reino nunca será destruído. E o reino, o domínio e a grandeza do reino sobre todos os céus serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, cujo reino é um reino eterno. E todos os domínios servirão e obedecerão a ele. Isso que ele leu ali nas Escrituras, né? João nunca foi completamente capaz de elevar-se acima da confusão produzida por aquilo que ele havia escutado dos seus pais a respeito de Jesus e dessas passagens que lera nas Escrituras. Em Daniel ele lera: eu vi nas visões noturnas, e eis que alguém como o Filho do Homem veio com as nuvens dos céus, e foram dados a ele o domínio, a glória e o reino. Mas essas palavras do profeta não se harmonizaram com o que os seus pais haviam ensinado a ele. Nem a sua conversa com Jesus na época da sua visita, quando tinha 18 anos, correspondia a essas afirmações das Escrituras. Apesar dessa confusão e diante de toda essa perplexidade, a sua mãe assegurou-lhe de que o seu primo distante, Jesus de Nazaré, era o verdadeiro Messias, que tinha vindo para assentar no trono de Davi, e que ele, João, tornar-se-ia o seu arauto avançado e seu principal apoio. De tudo o que ouvira da maldade e do vício de Roma, e da devassidão e da esterilidade moral do império, daquilo que ele havia sobre os atos, que ele sabia sobre os atos perversos de Herodes Antipas e dos governadores da Judéia, João estava com a mente pronta a acreditar que o fim dessa época era iminente. Parecia a esse nobre e rude filho da natureza que o mundo estava maduro para o fim da idade do homem e para o alvorecer da nova e divina idade, o reino do céu. Um sentimento cresceu no coração de João, e que seria ele o último dos velhos profetas e o primeiro dos novos. E sentia-se vibrar com o impulso crescente de ir adiante e de proclamar a todos os homens: arrependei-vos, colocai-vos limpos diante de Deus, estejais prontos para o fim, preparai-vos para o aparecimento de uma ordem nova e eterna de assuntos sobre a terra, o reino dos céus. Muito bem. Obrigada, Lília. Obrigado, Lília. Obrigada. Então tá aí, João, se preparando, né, e crescendo. Alguém quer continuar a leitura ou fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário? Yara? Eu Hélio. quero perguntar. A Hélio levantou a mão primeiro, depois dele eu falo. Por favor, Diga. fale primeiro. Eu cedo a palavra para você, Yara. Fala depois de você. Obrigada, então, Hélio. É rapidinho. Eu quero perguntar o que é um homem divino? Que está ali na Filho do leitura? paraíso. Um filho do paraíso. Um filho de Deus do paraíso, na minha concepção. Então, Jesus é um filho é um filho divino, né? Mas João Batista não. João Batista é um homem que serviu aos propósitos da revelação de Jesus. Por isso que eu falei que talvez ele fosse um reserva destino.
Várias pessoas trabalharam assim, os apóstolos também foram homens, né? Homens mesmo, nada divinos, que trabalharam para a revelação do reino do céu. Na verdade, acho que o entendimento da Sueli aí é entendimento de que não é um ser celestial, Isso, é um exato. mortal normal. Uhum. Mas a ideia de divino é um pouquinho diferente. Existem muitas coisas divinas, a própria natureza é divina. Assim, não Mas seria uma ela deidade. não é Deus. Não é uma deidade. Então, eu acho que a manifestação aí da divindade, bom, divindade é diferente de divino também. Uhum. A manifestação de ser um homem divino é de que não seria um filho descendente de Deus, e sim um ascendente. Isso. Mas acho que não é bem essa definição, mas tudo bem, é um entendimento. É que João Batista, ele era um homem. Sim, ele era um homem. Ele não era um ser descendente. Jesus também era um homem. Sim. Mas Jesus era homem e era Deus. Jesus era homem e era Deus. Era um ser descendente. Sim. Ele veio lá do paraíso para cá. João Batista nasceu aqui e subiu, tanto que agora ele está no Conselho dos 24. Sim. Mas ele é um ascendente, não um descendente. Sim. Isso que eu quis dizer. Tá bom. Não sei se explicou, Yara, mas Aélio. Só um minutinho. Porque eu tenho assim um sentimento de que o homem divino, isso é muito pessoal. É um homem, é um ser humano que está integrado com o conhecimento e a compreensão de Deus e traz para a sua vida atitudes e gestos dessa integração, né? O quanto ele é integrado ali, assim como Jesus, em cuidar das ovelhas, em fazer, em cuidar da mãe, em receber, né? Assim, essa responsabilidade, ou seja, quando as pessoas têm essa compreensão do sentido da vida, do viver e o que nos cabe, eu compreendo que é um homem divino. Então, ficou assim, parecendo para mim que ele era um homem primitivo, mas eu fico pensando que até os homens primitivos podem ser divinos. Mas quando eu falei que ele não era um homem divino, o que eu quis dizer é o seguinte, ele não era um filho do paraíso que desceu para a terra. Ele era um ser humano nascido aqui. Obrigada, Sueli. Talvez eu tenha me expressado mal. Oi, Aélio. Pois então, bom vê-los a todos. Parabéns, Parabéns. Obrigado, muito obrigado. Mas, enfim, eu tenho uma curiosidade um pouco diferente a partir do texto que foi lido até agora. Efetivamente, esses primos tinham uma história para viverem juntos aqui em Urântia, mas eles, até esta data, eles ainda eram jovens, tiveram experimentos muito diferentes um do outro. Aos 14 anos, para 15, Jesus se tornou o pai de uma família, responsável por uma família. Ele tinha 8 irmãos, então a história dele, a partir daí, teve um destino muito diferente de João, que aos 14 anos ele se tornou um nazarita. O termo nazarita, para muita gente que eu conheço, pelo menos entre cristãos não leitores do livro de Urântia, não é um termo muito conhecido, e as pessoas até falam, mas não sabem o que significa, o que seja nazarita. E aqui, o que eu aprendi hoje, que o nazarita podia ser permanente ou podia ser temporário. Mas, nesse caso, está registrado nessa leitura que fizemos agora, no final eu faço a pergunta, não quero ser demasiado longo, mas, enfim. Aos 14 anos, João, diferente de Jesus, foi para o templo como nazarita, ou seja, ele foi entregue aos cuidados dos sacerdotes. Ele recebeu instrução formal dos sacerdotes.
além do pai dele ser um sacerdote, ele foi receber instrução formal. Jesus não recebeu essa instrução formal da religião judaica. É um ponto a se destacar. O outro ponto a se destacar é que 2 anos depois, quando ele tinha 16 anos, o pai morreu. Aí ele foi cuidar de uma mãe viúva, mas o cuidado era só com a mãe viúva. Com 16 anos, Jesus cuidava da mãe viúva e de mais 8 irmãos. Eu quero estabelecer um paralelo, porque alguém quis colocar João no status de Jesus, e não tem, nem espiritualmente, nem fisicamente, nenhuma relação nesse sentido. Mas, enfim, até agora, só a partir que foi lido, nós já temos essas diferenças. Jesus é filho de pais jovens. João é filho de pais idosos. Maria, quando soube que teria um filho, logo participou ao marido dela, jovem. Isabel levou 5 meses para revelar. E mesmo assim, o marido sacerdote, já idoso, ficou pensando, puxa, tem alguma coisa errada aqui, né? E só foi aceitar 6 semanas antes do nascimento, ou seja, desde o dia que a mulher contou para ele até o dia que ele aceitou, decorreu um prazo. Bom, eu já fui além do que eu queria dizer, mas eu queria saber, efetivamente, o que significa a seta, porque, efetivamente, o João fez a opção por ser a seta. Quem poderia responder o que significa isso? Que é uma forma também de escolha. Eu não quero responder, estou perguntando. Eu acho que você vai ter que responder, Hélio, porque eu não sei se alguém aqui sabe, mas eu não sei. Não sei se tem alguma outra pessoa que sabe. Se não quiser, eu respondo, mas eu prefiro que outro responda, mas eu respondo, sem problema. Querem que eu responda? Sim. A seta significa uma pessoa que decidiu que não vai ter os prazeres que uma pessoa comum tem, tipo ter contato com mulheres, ter contato com festas, que se escolhe uma vida de privação, uma vida de oração, uma vida de ermitão. Então, o João já decidiu, eu não quero nada disso. De certo modo, Jesus também, mas os motivos de Jesus foram diferentes dos motivos do João. Isso é o asceta, é o que escolhe ter uma vida voltada a orações, uma vida de ermitão mesmo. Então, até ele foi viver em comunidades como essa. Bom, eu falei mais do que pretendia. Obrigado. Obrigada, Hélio. Obrigada, Hélio. Então, tá aí. Então, o João fez essa opção, é verdade. E vamos lá, vamos continuar a leitura. Se ninguém mais tiver nenhuma observação. E aí... Yara, você não quer ler? Quem vai ler? Eu posso ler. Então vai, Milton. Eu estou sem o microfone, como é que você me ouve bem? Estou te ouvindo otimamente bem. Ah, ok. Otimamente bem é bom demais. Morte de Isabel. 17 de agosto do ano 22 depois de Cristo, quando João tinha 28 anos, sua mãe subitamente faleceu. Os amigos de Isabel, sabendo das restrições nazaritas a respeito do contato com os mortos, ainda que na própria família, fizeram todos os arranjos para o enterro de Isabel antes de mandarem buscar João. Quando ele recebeu a comunicação da morte da sua mãe, ele ordenou a Esda que conduzisse os seus rebanhos até Engede e partiu para Hebrom. Ao retornar a Engede, após o funeral da sua mãe, entregou os seus rebanhos à confraria e afastou-se do mundo exterior para jejuar e orar. Não conhecia apenas os velhos métodos de aproximar-se da divindade. Ele conhecia apenas os registros como o de Elias, Samuel e Daniel. Elias é o seu ideal de profeta. Elias
havia sido o primeiro dos mestres de Israel a ser considerado um profeta. João verdadeiramente acreditava que deveria ser ele próprio o último dessa longa e ilustre linhagem de mensageiros dos céus. Por 2 anos e meio, João viveu em Engedi e persuadiu a maioria da confraria de que o fim da idade estava bem próximo, de que o reino do céu estava para se mostrar. E todos os primeiros ensinamentos que recebera eram baseados na ideia judaica dominante e no conceito do Messias como o libertador prometido, aquele que livraria a nação judaica da dominação dos seus governantes antigos. Todo esse período, João leu suficientemente as escrituras sagradas que encontrou na casa dos Nazaritas de Engedi. Estava especialmente impressionado com Isaías e com Malaquias, o último dos profetas até aquela época. Leu e releu os 5 últimos capítulos de Isaías e acreditava nessas profecias. E então, ele leria em Malaquias: Cuidai, eu vos enviarei Elias, o profeta anterior à vinda do grande e terrível dia do Senhor. E ele fará os corações dos pais irem contra os filhos, os corações dos filhos irem contra os pais, de medo que eu venha e golpeie a terra com uma maldição. E foi unicamente por causa dessa promessa feita em Malaquias, de que Elias iria retornar, que João viu-se impedido de sair pregando sobre o reino vindouro e de exortar os seus companheiros judeus a fugirem da ira que viria. João estava amadurecido para a proclamação da mensagem do reino vindouro, mas essa expectativa da vinda de Elias o deteve por 2 anos mais. Ele sabia que ele não era Elias. O que então Malaquias havia querido dizer? A profecia seria literal ou figurada? Como poderia ele saber a verdade? Finalmente ousou pensar que, como o primeiro dos profetas era chamado Elias, então o último deveria ser conhecido finalmente com o mesmo nome. Entretanto, ainda tinha dúvidas suficientes para não se permitir jamais vir a chamar a si mesmo de Elias. Foi a influência de Elias que levou João a adotar os seus métodos. Foi a influência de Elias que levou João a adotar os seus métodos de ataque direto e áspero aos pecados e vícios dos seus contemporâneos. Ele procurou vestir-se como Elias e esforçava-se para falar como Elias. Em todos os aspectos externos, ele era como o profeta de outrora. Ele era um filho da natureza, e de tal modo robusto e pitoresco que era destemido e ousado pregador da retidão. João não era iletrado, conhecia bem as escrituras sagradas judias, mas não tinha cultura. Sabia como pensar claro, possuía um discurso poderoso, era um denunciador inflamado. Dificilmente seria um exemplo para a sua idade, mas constituía-se em uma reprovação eloquente. Finalmente vislumbrou o método de proclamar nova era, o reino de Deus. Decidiu que ele era mesmo quem se iria transformar no arauto do Messias. Colocou de lado todas as dúvidas e partiu de Engedi, em dia de março do ano 25 depois de Cristo, para começar a sua curta, mas brilhante carreira como pregador público. A impressão que fica, sim, é que, na verdade, falando um pouquinho a respeito das energias, e a personalidade de João tinha que dominar, tinha que controlar, a impressão que dava é que, nesse momento da vida, a energia espiritual se destacava, né? Mas ela se sobressaía, a mental um pouco menos, e às vezes dá a impressão assim, de que a gente podia tomar João como, de certa forma, ele poderia ser tido em alguns momentos como lunático, né? Dada essa tão ênfase da energia espiritual que brotava dele. É verdade. Um pouco fanático, né? Ele era meio fanático, né? Então,
Eu não, bastante, né? E, inclusive, é curioso, não tem nada a ver com a revelação, mas o Benítez, naquela obra Operação Cavalo de Troia, descreve bem o João com essa natureza meio lunática, meio esquisita, né? Selvagem. Então, sim, mas apesar disso, como os reveladores falam aí, ele foi um pregador bem-sucedido, né? E que atraiu multidões. E acho que esse tempo dele pensando e refletindo sobre Elias foi muito bom, porque acabou dando uma certa iluminação para ele sobre essa questão do reino de Deus. Então, era todo o trabalho de preparação de João, que a gente vê aqui é um tanto confuso, mas no final das contas ele cumpriu a missão dele. Só um comentário eu posso fazer? Pode, claro, César. É sobre Jesus. Eu vejo que Jesus ele era o filho do homem, era Deus e homem ao mesmo tempo. E é triste ver e saber e olhar e ver que ele morreu na cruz, crucificado, né? Eu vejo que eu vejo nas igrejas que a gente entra de vez em quando em uma e outra, quando eu vejo essa imagem de Jesus crucificado, me dói o coração, fico triste. Que coisa linda seria por que Jesus ele poderia ter mudado esse percurso, ele não aceitado ser crucificado e continuar vivendo de outra forma, mais 10 anos, mais 20 anos, com 36, vai para 46, 56. Imagina, nós temos Jesus aqui por mais 20 anos a mais ainda da sua vida, ou 30 anos, não sei. É triste saber, ele poderia ter sido evitado essa coisa. Por que será que a missão do pai, tudo bem, ele está fazendo a missão do pai, mas ele poderia ter continuado sem passar por essa tristeza, essa coisa de crucificar, eu não sei dizer, eu sei que é difícil, porque, claro, vai mudar a história da criação. Mas é triste. Eu não sei se eu estou falando coisa com coisa, mas eu imagino ter Jesus por mais 20, 30 anos a mais do que depois disso, sei lá, né? É difícil entender. Eu acho que todos nós gostaríamos que ele estivesse de corpo presente entre nós até hoje. Então. Mas ele não podia interferir no livre-arbítrio, né? Mas, de qualquer forma, eu entendo o seu sentimento, eu acho que é assim mesmo, mas quando a gente pensa na missão de Jesus, a missão dele implicava, em um dado momento, para consolidar a revelação do reino dos pais do Pai e a confiança da vida eterna e tudo mais, implicava que ele desafiasse a autoridade da época, né? E ele não podia desafiar a autoridade da época e sair impune disso, né? Então, ele sabia perfeitamente que esse desafio e as consequências desse desafio, no final das contas, implicavam numa forma de mostrar a realidade do reino que ele estava propondo, né? Então, acho que faz parte desse aprendizado. Mas, enfim, eu entendo perfeitamente o que você está falando e compartilho da sua ideia. Eu, na verdade, gostaria que ele estivesse aqui com a gente. E ele está, mas não de corpo. Não, de corpo, Mas, enfim, esse já é um tema... Não, eu sei, é difícil. Mas é uma forma de eu sei lá, evitar de ver. Eu vejo na igreja, se eu vou numa igreja ou outra, eu vejo
aquela imagem me choca. Eu falei, mas por que chega? É triste, né? Então, não sei se é a minha forma de pensar só. É. Ô, Henrique, Opa! tem uma palestra do ciclo de palestra, não sei se foi o Darmolin, que fez um comentário que Lúcifer teria ficado horrorizado quando soube que nós, humanos, crucificamos Micael de Nébado. Onde está esse documento? Ele existe mesmo. A gente pode colocar depois para vocês. É, isso Eu não lembro aí, o número. nos documentos que falam da crucificação de Jesus, que está lá por Quando volta... Jesus estava sendo crucificado. Lá por volta dos documentos, né, de 170 a 180, mais ou menos, eles falam dessa passagem. Quando da crucificação de Jesus, eles falam que realmente Lúcifer teria virado o rosto, aterrorizado com as imagens da crucificação de Jesus. Anyway. Alguém quer continuar a leitura? Alguma? Opa, Moacir, fala lá. Então, pessoal, só me veio uma curiosidade assim. Qual a razão será de João batizar as pessoas no rio, né? Não sei se ele colocar a pessoa para dentro da água, não. Hoje é meio controverso isso, né? Mas qual a razão será? Ele anunciou Jesus, né? Mas por meio desse batismo na água, deve ter até alguma explicação no livro durante, se alguém puder me dizer. É só uma curiosidade. Não é nada assim que eu pudesse me preocupar com isso. Tem essa explicação, inclusive, aqui nos documentos, aqui para frente. Na verdade, era um ritual de purificação, né? Então, o propósito do batismo era purificar os pecados do passado, daquele que estava sendo batizado. Não foi o caso de Jesus, a gente vai ver aqui, não era essa a ideia do batismo de Jesus, mas está bem explicado ali na frente, Moacir, a gente vai passar por essa parte aí daqui a pouquinho. Então, tá não bom. Hoje, tá bom? Aguardamos aí, então. Obrigado. Imagina. Mais alguém? Ou continua uma leitura? Quem termina a leitura aqui agora desse... Bom, eu continuo a leitura, então. O pessoal está cansado, eu continuo agora. Tá bom, Flávio. Você está aparecendo com bastante vigor físico aí, acordado. Então, temos tempo aí para ler bastante coisa. Vamos lá. É, isso aí. Vamos lá. Então, o reino de Deus. Reino de Deus. Para compreender a mensagem dele, deveria ter em conta o status do povo judeu na época em que João surgiu no cenário da ação. Por quase 100 anos, todo Israel tinha estado diante de um impasse, e todos se perdiam na tentativa de explicar a contínua subjugação a soberanos gentios. E não tinha sido ensinado por Moisés que a retidão era sempre recompensada com a prosperidade e o poder? Não era o povo escolhido de Deus? Por que o trono de Davi estava vazio e abandonado? À luz das doutrinas mosaicas e dos preceitos dos profetas, os judeus achavam difícil explicar a longa e continuada desolação nacional. Cerca de 100 anos antes dos dias de Jesus e João, uma nova escola de educadores religiosos surgiram na Palestina, a dos apocalípticos. Esses novos educadores desenvolveram um sistema de crença, segundo o qual os sofrimentos e a humilhação dos judeus aconteciam por estarem eles arcando com as consequências dos pecados da nação. Eles voltavam às motivações já bem conhecidas, escolhidas para explicar o cativeiro da Babilônia e de outras épocas ainda anteriores. Contudo, assim ensinavam os apocalípticos, Israel deveria retomar a sua coragem. Os dias de aflição estavam quase no fim. A lição do povo escolhido de Deus estava para terminar. A paciência de Deus com os gentios estrangeiros estava quase exaurida. O fim do domínio romano era sinônimo de fim da idade, em um certo sentido, de fim do mundo. Esses novos pregadores apoiavam-se fortemente nas
predições de Daniel e, consistentemente, ensinavam que a criação estava para atingir o seu estágio final. Os reinos deste mundo estavam a ponto de tornarem-se o reino do céu. Para a mente judaica daqueles dias, esse era o significado daquela frase, o reino do céu, que está nos ensinamentos tanto de Jesus quanto de João. Para os judeus da Palestina, a frase o reino do céu não tinha senão um significado, um estado absolutamente reto, no qual Deus, o Messias, governaria as nações da terra na perfeição do poder, exatamente como ele governava nos céus. Seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Nos dias de João, os judeus perguntavam-se com muita expectativa: quando, pois, virá o reino? Havia um sentimento geral de que o fim do domínio das nações gentias estava próximo. Havia, presente em todo o mundo judeu, uma esperança viva e uma intensa expectativa de que a consumação do desejo das idades ocorreria durante o período da vida daquela geração. Ainda que os judeus divergissem muito nas suas estimativas quanto à natureza do reino que estava para vir, todos estavam de acordo na sua crença de que o evento era iminente, palpável mesmo, já batendo à porta. Muitos que liam o Antigo Testamento literalmente aguardavam, com expectativa, por um novo rei na Palestina, por uma nação judaica regenerada, libertada dos seus inimigos e presidida pelo sucessor do rei Davi, o Messias, que iria logo ser reconhecido como governante, justo e reto de todo o mundo. Outro grupo de judeus devotos, se bem que menor, sustentava uma visão muito diferente desse reino de Deus. Ensinavam eles que o reino que estava para vir não era deste mundo, que o mundo aproximava-se do seu fim certo e que um novo céu e uma nova terra viriam para anunciar o estabelecimento do reino de Deus, que esse reino era um domínio perene, que o pecado estava para acabar e que os cidadãos do novo reino, iriam tornar-se imortais no seu gozo dessa bênção sem fim. Todos concordavam que alguma purgação drástica ou alguma disciplina de purificação fosse necessária para preceder o estabelecimento do novo reino da terra. Pelo que os literalistas ensinavam, aconteceria uma guerra mundial, a qual iria destruir a todos aqueles que não acreditassem, enquanto os fiéis seriam levados a uma vitória universal e eterna. Os espiritualistas ensinavam que o reino seria inaugurado por aquele grande julgamento de Deus. Iria relegar os injustos à sua bem merecida punição de destruição final, ao mesmo tempo em que levaria os santos crentes do povo escolhido aos assentos elevados de honra e autoridade com o Filho do Homem, que governaria sobre as nações redimidas em nome de Deus. E esse grupo acreditava até mesmo que muitos gentios devotos poderiam ser admitidos na comunidade do novo reino. Alguns dos judeus apegavam-se à opinião de que fosse possível até mesmo que Deus pudesse estabelecer esse novo reino por intervenção direta e divina, mas a grande maioria acreditava que ele iria interpor algum representante intermediário, o Messias. Esse era o único significado possível que o termo Messias poderia ter nas mentes dos judeus da geração de João e Jesus. Messias não poderia, possivelmente, referir-se a alguém que meramente ensinasse a vontade de Deus, ou que proclamasse a necessidade de viver reto. A todas essas pessoas sagradas, os judeus davam o título de profetas. O Messias devia ser mais do que um profeta. O Messias devia trazer o estabelecimento do novo reinado, o reino de Deus. Ninguém que falhasse em fazer isso poderia ser o Messias, no sentido judaico tradicional. Quem poderia ser esse Messias? E, novamente, os educadores judeus diferiam. Os mais velhos aferravam-se à doutrina do filho de Davi. Os mais jovens ensinavam que, já que o novo reino era um reino celeste, o novo governante poderia também ser uma personalidade divina, alguém que estivesse há muito à mão direita de Deus nos céus.
E por estranho que possa parecer, aqueles que concebiam assim o governante do novo reino viam-no não como um Messias humano, não como um mero homem, mas como o Filho do homem, o Filho de Deus, um príncipe celeste, há muito esperado para assim assumir o governo feito novo da terra. Era esse o pano de fundo religioso do mundo judaico, quando João entrou em cena proclamando: arrependei-vos, pois o reino do céu está ao alcance das mãos. Torna-se, portanto, claro que o anúncio feito por João do reino que viria tinha menos do que meia dúzia de significações diferentes nas mentes daqueles que ouviam a sua pregação apaixonada. Entretanto, qualquer que fosse o significado atribuído às fases de João, que João empregava, cada um desses vários grupos que esperavam o advento do reino judaico estava intrigado pelas programações desse pregador da retidão e do arrependimento, sincero e entusiasta, e ainda rudemente expedito, que tão solenemente exortava os seus ouvintes a escapar da ira que está por vir. Obrigado, Flávio. Realmente os caras esperavam assim, né, o Messias, alguém que descesse, né, dos céus assim e começasse a grande mudança, a grande transfiguração, né, abatendo os inimigos ali deles, né, os romanos, enfim, outros demais ali, e instaurasse o reino do céu na terra, né? Na verdade estava para chegar já o Messias, mas eles não acreditavam nisso. Eu acho que essa passagem desse documento aí é muito importante para a gente entender a cabeça dos judeus nessa época, né, da pregação de João e nesse momento da entrada de Jesus em cena. Você vê que entre eles mesmos, judeus, não havia um consenso de como seria esse Messias, mas tinha um consenso de que esse Messias levaria eles a ter, finalmente, a glória do reino de Deus, que seria o reino que eles entendiam que pertencia a eles, porque eles eram o povo escolhido de Deus, né? Então, tinha muitas ideias diferentes, mas nenhuma delas coincidia exatamente com a ideia que Jesus veio trazer sobre o reino de Deus. E que era tudo isso que, na verdade, dificultou tanto a vinda, a pregação de Jesus entre nós, porque por mais que Jesus pregasse o reino de Deus, inclusive os apóstolos sempre faziam confusões com essas ideias que eles tinham acumulado desde sempre, né? Então, essa passagem é muito interessante para a gente entender a dificuldade que Jesus teve para disseminar essa ideia do reino de Deus, né? Diga, Isabela. É o Moacir. É o Moacir? Então, o Moacir. Não, eu não havia baixado a mão, Isabel. Não tenho nada mais a falar. Pode falar. O livro de Urântia, ela fala que nós, enquanto a gente não tiver consciência de si, Deus pode estar na nossa frente que a gente não vai enxergar. A gente pode ir no paraíso agora e a gente não vai ver nada. Então, é o que aconteceu. A humanidade não estava preparada, assim, no meu olhar, na minha santa ignorância, eu sinto isso e percebo isso. A humanidade não estava preparada para receber o presente que ela recebeu e ela não viu o presente que ela recebeu. E eu acho interessante, obrigada, viu? Esqueci o... Milton, aqui que você postou,
Jesus, quando ele veio para cá, ele disse que ele não ia interferir em nada, né? Até Emmanuel falou para ele, né? Não se envolver nisso ou naquilo, e dele continuar o trabalho dele, mesmo ele já sendo liberado por Deus, e ele deixou, ele deixou os homens, a crueldade, fazer com ele o que eles queriam, né? E isso é muito forte, ele podia ter feito o que ele quisesse. E ele não fez. Ele deixou que nós fizéssemos o que a gente queria com ele. E aqui tem que... até mesmo o pai do pecado desviou o rosto do horror do martírio da crucificação. Então, assim, e nós, eu acho que continuamos a fazer isso. Com toda a propriedade que nós temos, nós estamos vendo as guerras, as crianças, as mulheres, os homens, o que nós estamos fazendo com isso. Ah, mas é o pessoal da Ucrânia. Não, eu me sinto coautora do processo. E o que faz lá toca em mim. Eu não dou conta de assistir, eu não quero ouvir, eu não quero ver. Então, isso me dói, porque eles também fazem parte da minha família. Então, a gente continua do mesmo jeito. E aí eu queria saber, porque aí na leitura disse viver reto. O que é viver reto? Vou pedir licença para vocês para sair. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa noite, Milton. Obrigada, Milton. Então, essa aí era a palavra do profeta, né? Não sei se o que o profeta imaginava naquele momento de viver reto é aquele entendimento que, na verdade, o ensinamento de Jesus traz sobre retidão. Então, a vida de Jesus foi uma vida de retidão, né? Não de retidão porque fosse isento de pecado, porque nós estamos sujeitos a cometer erros, faz parte do nosso processo evolutivo. Mas, a verdade, essa retidão é no sentido de você ter amor pelo Pai, ter uma profunda devoção a Ele, de saber que você um dia vai alcançá-lo, confiar que Ele vai nos dar a vida eterna e nos manter na eternidade. Então, da gente viver a nossa vida aqui na Terra sem trair esse amor que a gente sente por Deus, pelo nosso Pai. Então, assim, eu não vou me vender por preço nenhum. Eu não vou me vender por cargo político, não vou me vender por suborno, não vou me vender por coisas materiais, eu vou me dedicar a ser um filho de Deus, amando o Pai, como todo filho deve amar o seu pai, se recusando a trair essa ideia de reino de Deus, onde o reino de Deus é a busca da perfeição. Então, eu entendo que a retidão, esse é meu entendimento, é você não se deixar vencer ou não se desviar do caminho de Deus por um suborno que pode ser material, que pode ser social, pode ser, enfim, qualquer tipo de coisa que te traga benefícios exclusivamente deste mundo, em prejuízo da ideia do reino de Deus.
Então, cada vez que você se permite ser violado por sua convicção de construir um mundo melhor, então você está deixando de ser reto. Porque você está traindo aquilo em que você acredita. Está traindo os seus valores. Tá? Essa que eu acho que é a ideia de retidão. Mas eu confesso que eu não sei se a ideia do profeta, quando ele falou de ser reto, era essa. Tá? Mas a vida de Jesus foi assim. Ele não se deixou conquistar pela fama do militar bem-sucedido lá dos, como é que chama? Zelotes. Dos Zelotes. Não se deixou conquistar pela dama rica que queria casar com ele e sustentar a família dele. Rebeca. Não se deixou levar pelos planos da maior escola de filosofia do mundo de Alexandria, feito pelos milionários, para que ele fosse o bambambam dos sábios. Então, ele abdicou, ao longo da vida dele, de tudo aquilo que podia desviá-lo daquela ideia do reino de Deus, de transformar Jesus num homem famoso, num homem amado por ser um homem influente, por ser um homem poderoso. Não porque ele estivesse trazendo a ideia do reino de Deus.